Olá, boa noite. Nós estamos com mais um debate aqui no estande da TV Cultura, que está cobrindo a Campus Party 2010, sobre segurança na internet. Dessa vez a nossa entrevistada é a Flávia Penido. Ela é advogada e pelo trabalho que ela desenvolve na rede como pessoa física, ela acabou se envolvendo também com alguns blogueiros que acabaram tendo alguns problemas com a justiça. E ela vai contar agora um pouco pra gente que problemas são esses que os blogueiros acabam enfrentando judicialmente. Tá bom. É o seguinte, eu venho falando já há um tempo que depois que a internet começou a ter uma exposição muito grande, eu costumo até brincar, como eu sou advogada e sou blogueira, eu acabo tendo um pouco mais de intimidade para falar com todo mundo. Advogado vem na cola, porque o que acontece? As empresas estão prestando mais atenção na internet, estão prestando atenção no que está sendo dito, no que está sendo falado, e aí, consequentemente, quando tem alguma coisa que não é legal, que é desabonador, as empresas vão começar a acionar os advogados. O que acontece? A blogosfera, os blogueiros não estão acostumados com isso. Então, uma das coisas mais engraçadas ou mais curiosas é assim, coisas que são super corriqueiras no mundo da advocacia, como uma notificação extrajudicial, que na verdade pra gente não é nada, é só a gente precisa conversar, eu não gostei do que está acontecendo, deixa os blogueiros completamente desesperados, entendeu? Então, assim, isso é uma das coisas que vem acontecendo e tem os processos que vão se desenrolando a partir daí, né? A internet é um espaço de conversa. Se a gente senta num local público, numa praça, num restaurante, qualquer coisa, a gente pode conversar e falar mal de empresas. Só que se a gente fala na internet, fica registrado, a gente pode ser perseguido por isso judicialmente? Claro que sim, porque é isso que o pessoal às vezes confunde um pouco. É uma conversa, é uma coisa muito mais informal do que a mídia, vamos dizer assim, mais conhecida, só que aquilo fica divulgado, aquilo lá está lá para quem quiser acessar, para quem quiser ouvir, não é uma coisa privada, tanto é que aquela discussão, né, é mídia, não é mídia e tal, então sim, você tem as mesmas, você está sujeito à penalização prevista no Código Civil, prevista no Código Penal e todo o resto da legislação. Se uma pessoa se sente lesada por uma empresa e comenta isso no seu blog, ela está cometendo alguma infração, um delito? Depende de como ela está falando. É isso que eu costumo dizer sempre, né? Quem acompanha o pessoal, os blogueiros, é muito comum quando uma empresa começa a reclamar, dizer, houve censura, isso não pode. E não é assim. Eu acho que até mesmo a liberdade de expressão tem alguns limites, né? Quer dizer, vocês na televisão muito provavelmente não podem falar todo tipo de coisa, tem que tomar cuidado. Então o blogueiro tem que ter as cautelas que a mídia mais tradicional tem para poder falar, entendeu? Não é que não possa falar, mas você tem que tomar cuidado, você não pode falar. Que cuidados? O Marcel Leonardi ontem na palestra deu vários exemplos bem bacanas. Você não pode dizer, produto X é uma porcaria, entendeu? Mas você pode dizer com elegância, com jeito, olha, eu experimentei o produto X, para mim não funcionou, não foi bom, aqui não, isso eu não gostei ali. É diferente, entendeu? Tem uma diferença você fazer uma crítica e você sair xingando, você saindo falando mal. Tem que ter jeito, tem que saber fazer. Você precisa ter algum tipo de prova para poder fazer a sua crítica no seu blog sem correr o risco de ter problemas com a justiça? Não, você não precisa, dependendo do jeito que você fala, não, a rigor você não precisa ter uma prova de que, você pode muito bem ir num restaurante e dizer, eu não gostei da comida, obviamente para você dizer que a comida estava estragada, eu teria um pouquinho mais de cuidado para dizer, entendeu? São nuances, é diferente dizer, olha, eu não gostei, o sabor estava meio estranho, eu não gostei, é diferente dizer, estava uma porcaria, estava estragado, o peixe estava podre, entendeu? É essa nuance que eu acho que tem que ter. Como é que está o cenário atual? Os blogueiros têm sido condenados? Que tipo de pena eles recebem? Depende muito. Os blogs que estão sendo mais penalizados são os blogs ligados à política. E aí aí nesses casos sim, você tem casos de censura mesmo, entendeu? Tem casos em Manaus, de uma blogueira que não pode abrir a boca para falar de determinados políticos. Tem um caso no Sul também, que teve blog que teve que fechar porque não estava aguentando a pressão. Então, na parte dos blogs de política, isso é mais forte. Nos outros casos, normalmente, você consegue fazer um acordo e resolver o caso. Esse ano é um ano de eleição e a internet, no caso do Obama a gente já viu o tanto que influenciou.
Como é que os blogueiros podem se comportar legalmente? Olha, o problema não é nem como é que os blogueiros vão se comportar. A gente tem um problema aí, eu não sei se você acompanhou o ano passado, nas eleições da prefeitura, a gente teve um blog que saiu do ar por conta dos advogados de um partido terem entrado de uma forma errada. A gente tem um monte de coisas aí, e isso é uma coisa que eu queria falar bastante, bem. O problema não são os blogueiros só. Você tem juiz que não está preparado para julgar os casos. Você tem advogados que não estão preparados para lidar. A própria legislação, ela dá conta desse universo? Dá. Na verdade, muita gente fala do Marco Civil, se isso vai ser bacana. Claro que vai ser bacana. O Marco Civil vai servir para resolver algumas questões que ainda estão nubladas na jurisprudência, que é o conjunto de decisões dos tribunais. Então, o que o Marco Civil vai resolver? Por exemplo, um portal que tem um blog dentro dele e esse blog está sendo processado. O portal vai ser corresponsável numa indenização ou não? O blogueiro que tem um comentário que está sendo processado, o blogueiro vai ser responsabilizado ou não? Esse tipo de coisa vai ser resolvida pelo Marco Civil, mas o resto já existe legislação própria, entendeu? Vai mudar muito pouca coisa. Essa história do comentário, muita gente não sabe, né? Que você pode ser processado por um comentário anônimo no seu blog, né? Que outros cuidados, que outras coisas as pessoas ignoram que podem gerar um processo judicial no espaço da internet? Bom, você tem as questões de direito de autor, né? Que são muito sérias, quer dizer, você não pode transcrever um texto inteiro, você pode transcrever apenas pequenos trechos de um texto, você não pode colocar uma fotografia sem ter autorização do fotógrafo ou então da pessoa que tem o direito de imagem. Essa parte do direito de imagem é um pouco mais complicada. Você tem uma música, você a rigor não poderia. Então tem várias coisas. Na verdade, os problemas maiores são esses, de licença, direito de autor, e aí essa parte das ofensas, né? De você falar coisa muito... você cair naqueles crimes de calúnia, injúria e difamação, entendeu? Então isso são as coisas mais complicadas. Quanto aos comentários que você me perguntou, você pode sim ser responsabilizado. A jurisprudência está bem dividida. Se você conseguir individuar, dizer quem foi a pessoa, você tem chance de se safar. Mas se me perguntar, Flávia, você é advogada, o que você faria se você visse um comentário que você achasse em tons muito pesados? Eu apagaria. Apagando, você não está ocultando prova, por exemplo? Não, você não está ocultando prova, não. Tá certo, então, Flávia, eu queria te agradecer bastante aqui pela sua participação. Eu que agradeço. E com a participação da Flávia, a gente encerra o ciclo de debates promovidos pela TV Cultura no Campus Party sobre internet segura e acesso à internet. A gente queria agradecer bastante quem esteve aqui com a gente, quem está nos assistindo, e informar que amanhã nós vamos continuar aqui registrando os melhores momentos da festa. Muito obrigada.